Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Henrique Lima. E eu sou o César Gomes e voltamos para dar continuidade às informações, curiosidades e histórias sobre a Copa do Mundo das edições passadas. E para você já se preparar para a próxima edição do Qatar que acontece em 2022. Mas antes de iniciarmos, queremos dar alguns recados. Se você ainda não acompanhou a parte 1 desse vídeo, você está perdendo tempo. Então corre no card que vai aparecer aqui em cima, ali, aqui, ali e confere todas as informações das primeiras edições do torneio mais famoso do mundo. Bora falar com o juiz para autorizar o início da partida? Afinal, eu quero ver gol. Eu quero gol, eu quero gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Para dar o pontapé inicial nesse vídeo, vamos para 1958 viajar para terras escandinavas. A sexta edição do torneio da Copa do Mundo foi na Suécia e marcou a consolidação das 16 equipes na competição internacional, com as partidas sendo disputadas entre 13 cidades suecas. Nesta edição, o mundo considerava a Alemanha Ocidental a favorita à competição, graças ao grande desempenho da seleção na Copa de 1954. Porém, no início do torneio, a Alemanha vinha mal das pernas, tendo perdido 7 de 10 amistosos disputados antes do início do torneio. A final foi disputada por Brasil e Suécia, jogo esse que terminou com um placar de 5-2 para a seleção canarinha, marcando o primeiro título da seleção brasileira com uma das melhores seleções que o Brasil já teve, contando com nomes como Vavá, Didi, Zagallo, Nilton Santos, além de Pelé e Garrincha. A maior curiosidade desta edição fica por conta da numeração do então garoto Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Isso porque a Federação Brasileira se esqueceu de mandar a numeração dos atletas. Coube então à FIFA definir os números dos jogadores e, por obra do acaso, Pelé herdou a camisa 10. Hoje, maior símbolo do futebol brasileiro e talvez mundial. Eu quero gol, eu quero gol. Após 12 anos, a Copa do Mundo voltaria a ser disputada nas Américas. Isso mesmo, em 1962, ano em que Ruanda, Argélia e Jamaica conquistaram sua independência. O município de Osasco foi fundado e que o Santos Futebol Clube venceu a primeira partida da Copa Internacional. Também foi o ano que a Copa do Mundo sobrevoou as Cordilheiras dos Andes, aterrissando e desembarcando no Chile. Esta edição, assim como a anterior, contou com 16 participantes, sendo 10 europeias e 6 do continente americano. Foi nessa Copa que tivemos a primeira participação da seleção da Colômbia e da Bulgária, protagonizando duas das maiores goleadas desta edição do torneio: Iugoslávia 5, Colômbia 0 e Hungria 6, Bulgária 1. Contando com a equipe base da edição de 1958, a seleção brasileira conquistou seu segundo caneco, vencendo a Tchecoslováquia por 3-1. Também foi nessa edição que um cachorro invadiu o gramado e driblou vários jogadores, incluindo o craque das pernas tortas, Mané Garrincha, arrancando gargalhadas das arquibancadas e marcando um dos melhores momentos de todas as Copas. Eu quero gol, eu quero gol. Entramos em 1966, ano internacional do arroz, muita festa no arroz, festa. Também foi o ano da independência da Guiana Britânica. E por falar em britânicos, neste mesmo ano tivemos como país sede da Copa do Mundo a Inglaterra. Retornando à Europa, chegamos ao país do futebol, pelo menos dos criadores da arte com os pés. O torneio disputado em terras londrinas contou com a participação de 16 seleções, sendo 10 delas europeias, 5 americanas e uma asiática, e tendo partidas sendo disputadas em 7 cidades londrinas e marcando a final sendo disputada em um dos estádios mais marcantes da história do futebol, o Wembley Stadium. Foi na edição de 1966 que a Copa do Mundo conheceu o primeiro mascote oficial do torneio, o World Cup White, um leão, símbolo típico da Terra da Rainha. Aqui, a Inglaterra, até então sem nenhum título mundial, bateu a seleção da Alemanha Ocidental na prorrogação pelo placar final de 4-2. Geoff Hurst foi sem dúvida o protagonista da final, sendo o primeiro jogador a ter marcado 3 gols em uma final e se tornando assim um herói, chegando a ser condecorado como Cavaleiro da Rainha. O Brasil, mais uma vez, marcava presença, porém, foi eliminado ainda na fase de grupos do torneio. Eu quero gol, eu quero gol. Chegamos em 1970.
vindos da Inglaterra com uma grande tristeza, pois foi neste ano que chegou ao fim a banda Beatles. Mas se por um lado havia grande tristeza por parte dos britânicos, por outro havia muita felicidade por parte dos brasileiros. Neste mesmo ano, viajamos para o nosso quase vizinho de cima, onde a Copa do Mundo aguardava suas equipes desta edição numa disputa ardente. Pousamos no país dos sombreros estilosos, pimentas picantes e do maior herói de todos os tempos. Estamos falando da Copa do Mundo de 1970, disputada no México. E é falar dela que os brasileiros ficam empolgados e com os olhos cheios de lágrimas. E não é por causa do jalapeño. Isso porque foi nesse ano que o Brasil se tornou tricampeão mundial, com o futebol que marcou gerações mundo afora. E com uma seleção que contava com Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino e Carlos Alberto Torres, além de muitos outros nomes que marcaram o futebol brasileiro. Além do inédito tricampeonato de uma seleção, a edição do México contou com a presença de 16 seleções, disputando as partidas em 5 cidades ao redor da Terra do Taco, e que contava como Juanito como seu mascote oficial. A final da Copa do México consagraria o primeiro tricampeão mundial, já que a final contava com um duelo entre Brasil e Itália, que para nossa felicidade terminou em um show da seleção canarinha, que foi campeã ao bater a Azurra por 4-1, e vimos o auge de Pelé, efetuando diversos lances marcantes, entre eles uma cabeçada espetacular defendida pelo arqueiro inglês Gordon Banks, lance que ficou conhecido como a defesa do século e que é lembrado até hoje. A Copa de 70 ainda reservava o lance conhecido como o gol que o Pelé não fez, após Pelé tentar o gol atrás da linha do meio de campo. Infelizmente, a bola foi para fora. Eu quero o gol, eu quero o gol. Em 1974, voltamos mais uma vez à Europa para comer um bratwurst, tomar uma cerveja gelada e assistir à 10ª edição da Copa do Mundo. Ano em que Emerson Fittipaldi conquistou seu segundo título na Fórmula 1. E ano também que a Alemanha conquistou o direito de receber o mundo em sua casa, se tornando sede desta edição no torneio. O torneio, mais uma vez, contava com 16 seleções que eram selecionadas por meio das eliminatórias dos seus continentes, com 9 delas europeias, 5 americanas, uma da Oceania e uma africana, sendo que as seleções da Alemanha Oriental, Austrália, Haiti e Zaire eram estreantes na competição. A Copa do Mundo de 74 foi disputada em 9 cidades e foi vencida pela seleção da casa, que bateu a seleção de Países Baixos de Johan Cruyff pelo placar de 2-1. O grande destaque dessa edição fica por conta da seleção de Países Baixos, hoje conhecida como Holanda, que demonstrava um futebol extremamente ofensivo e bonito de se assistir, e que moldou muito do modelo de futebol disputado por clubes e seleções ao redor do mundo atualmente. Ela apresentou ao mundo uma nova tática de jogo que recebeu o nome de carrossel, onde os jogadores não assumiam posições fixas e ficavam circulando pelo campo, tocando a bola até o gol do adversário. Sua tática foi tão extraordinária que fez com que permanecessem invictos, perdendo apenas para a Alemanha na final. O sucesso foi tremendo, gerando assim o famoso apelido de Laranja Mecânica. A seleção brasileira que defendia o seu título acabou sendo eliminada pela Laranja Mecânica de Johan Cruyff e companhia e terminou a competição em 4º lugar, ao ser batida pela Polônia na disputa de 3º lugar. Em 1974, tivemos ainda os mascotes Chip e Top como figuras da competição. Eu quero o gol, eu quero o gol. E com esse vídeo concluímos as 10 primeiras edições de Copa do Mundo já disputadas na história, contando as grandes figuras que passaram e marcaram o esporte da bola redonda. Mas não paramos por aqui. Se você curtiu e quer ver o que aconteceu nos anos e edições seguintes, comenta aí embaixo para a gente saber qual edição você está mais ansioso para conhecer um pouco mais. Das que falamos, você não sabia de algo? Ah, e aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e clica no sininho para conferir todas as novidades do canal. E não se esqueça de seguir o canal lá no Instagram para conferir mais dos nossos conteúdos. Falou! Curiosidades, informações e história. Tá parecendo carro álcool. Também foi o ano da independência da Guiana? Como é que eu falei? Pode ir.